A notificação vibrou a 0241. Cruzeiro, dizia o destino, sem número, só o nome. Caio checou o espelho. Olheiras cavadas, o boné puxado para frente como se o tecido pudesse barrar pensamentos. Madrugadas eram mais fáceis, menos perguntas de passageiro, menos ruas vivas, menos lembranças. Ele respirou fundo. O carro cheirava a fita isolante nova. Café frio e um restinho de desinfetante de pinho que não vencia o azedo da noite. O mapa sugeriu um atalho municipal, uma linha pálida atravessando o escuro. A cidade ficou para trás como um aquário apagado. Postes rarearam. O asfalto virou chão batido que trepidava sob os pneus. O capim alto prateado pelo sereno se curvava numa reverência lenta a cada sopro de vento. Grilos estalavam. Um corujão marcou presença com 3 notas graves. E então, do nada, um sino. Uma badalada só, metálica, muito distante. Caio diminuiu. Igreja, fazenda? E pensou. Lembrou da mãe dizendo que sino noturno não chama gente, chama dívida. Ele sacudiu a cabeça, reaproximou os dedos do volante. À direita, uma cerca antiga acompanhava a estrada como um trilho torto. Cheiro de laranja podre entrou pela greta da janela. Automaticamente Caio a fechou. Tarde demais. O aroma já grudara na língua, azedo, doce, lembrança de um quintal que ele evitava pensar. O navegador piscou, sem sinal. O mundo encolheu ao diâmetro dos faróis. Um portão de madeira tombado de lado surgiu. Letras desbotadas. Cruz. Eiro. O resto apagado. Ele iluminou com o farol alto. A madeira devolveu farpas brilhantes e sombras afiadas. Outro sino, agora em 2 batidas, respondeu do escuro como quem confirma a presença. Quem chamou? Caio perguntou ao carro para ouvir qualquer voz que não fosse a dele. O motor respondeu com um ronco regular, mas o ponteiro do combustível vacilou bastante para uma gota de preocupação. Voltar? A estrada era estreita, sem acostamento, e a marcha a ré nessa hora convidava medo. Seguir era simples. O simples às vezes é covarde. Ele seguiu. A porteira, apesar de fechada, abriu com um empurrão curto, chorando ferrugem. Dentro, um carreirinho de terra subia suave entre eucaliptos magros. Cada tronco tinha cicatrizes brancas, como dedos marcados no escuro. Ao fim da subida, a casa grande, 2 águas, varanda profunda, janela de guilhotina, reboco ferido, telhas escurecidas que brilhavam de sereno. A casa parecia molhada por dentro. Uma impressão tola, mas irresistível. Caio estacionou de frente para a varanda. O sino bateu 3 vezes. Ele desligou o carro e, por um momento, desejou que o motor nunca parasse. Silêncio às 3 da madrugada tem peso de pedra. O cheiro de laranja ficou mais forte, misturado a cânfora e pano guardado. Uma lâmpada amarela pendia da varanda, mas apagada. Mesmo assim havia luz. Um clarão teimoso vazando da fresta de uma porta entreaberta lá dentro. Alô? Ele chamou do primeiro degrau. A madeira respondeu com um estalo baixo, igual ao estalo que vinha antes da mãe dizer: entra logo, menino. A noite chama nomes. O segundo degrau cedeu 1 centímetro sob o peso dele. A porta abriu sozinha, como se o vento esperasse aquela exata respiração para soprar. Relógio de pé no corredor, parado às 03:17. Na parede, retratos antigos, gente séria, roupas escuras, olhos riscados com grafite, risco grosso raivoso. No centro da sala, um oratório. Em vez de vela branca, havia cera preta escorrida, endurecida em gotas que lembravam sangue seco. Eu só vim deixar. Ele não sabia o quê. Não tinha passageiro, não tinha entrega. Tinha o nome da fazenda no app, e era isso. O ar ali tinha temperatura de gaveta antiga. À esquerda, uma sala de jantar com mesa comprida, cadeiras severas,
toalha de renda com manchas do tamanho de mãos. À direita, um corredor cujas sombras puxavam a barra da calça de Caio, como crianças pedindo atenção. Ele respirou de novo e o cheiro mudou. Leite azedo. Uma lembrança pipocou. Uma madrugada, uma caneca quente, a cozinha da avó. Uma pergunta que nunca foi feita. Ele engoliu. Tem alguém aí? E então, porque o silêncio pesou demais? Dona Maria? O nome saiu antes da razão. O sino respondeu com 4 batidas. O oratório estalou. Não foi imaginação. A madeira realmente estalou, abrindo uma fenda que deixou escorrer um fio novo de cera, brilhante, quase viva, desenhando no chão um traço que ia do altar até os pés de Caio. E parava exatamente ali, como se o medisse. A pele do braço dele eriçou. Do corredor à direita, uma porta empurrou para fora, como se alguém a abrisse por dentro, contra o vento. O metal da maçaneta arranhou a madeira com paciência. Caio deu um passo. O chão rangeu sob a sola do tênis. O sino não tocou. Pior, o silêncio recolheu os sons do mundo. Eu vim pagar. A frase saiu, e só no eco ele percebeu o absurdo. Pagar o quê? Da porta, um assobio curto, como quem chama cachorro. O mesmo assobio que a mãe usava quando ele se enfiava no quintal das laranjeiras. A lembrança veio com o corpo, o doce azedo, a grama fria, o céu pesando chuva. Ele segurou a maçaneta. Gelada. Ao girá-la, o cheiro de laranja virou fermento e mofo, e, por um instante, voz de mulher sussurrou bem perto do ouvido dele. Volta pelo começo. Caio puxou a porta. O quarto estava escuro, mas não completamente. Linhas pálidas recortavam móveis que não usavam a mesma lógica do resto da casa. Uma cômoda muito baixa, uma cama muito curta, um crucifixo deitado na parede, como se alguém o tivesse tirado e recolocado errado de propósito. Ao fundo, uma janela de guilhotina lacrada por dentro com pregos tortos. No chão, papeizinhos dobrados. Ele se agachou. Eram recortes de caderno pautado, cheirando a cera de chão e mão suada. Em cada um, uma palavra, escrita em letra infantil, na, fica, volta, pela, estrada. Ele riu sozinho da ortografia. E parou de rir quando sentiu que não era lembrança. O NAN tinha o R como ele escrevia na 2ª série. O mesmo R torto que a mãe tentou corrigir batendo a ponta do lápis no caderno. O coração de Caio bateu errado. Como? A janela tremeu sem vento. Do lado de fora, milharal. Ele não tinha visto milho na chegada, mas ali estava. Fileiras altas, folhas cortando o escuro com som de lâmina em seda. Entre as fileiras algo andou. Sementes estalaram sob pés que não se viam. Caio endireitou a coluna, a nuca formigando. O sino tocou 5 vezes. Uma martelada após a outra, tão perto que parecia vir debaixo do assoalho. O relógio parado às 03:17 mexeu 1 milímetro. Caio voltou ao corredor quase tropeçando nos próprios passos, e por impulso encostou a mão no oratório. Morno. A cera preta recém-escorrida ainda líquida mordendo a pele como pimenta. Volta pelo começo. Repetiu baixo e entendeu. A estrada. O começo era a estrada. Ele correu à varanda, quase rindo do alívio de ver o carro ainda lá, inteiro, com seus faróis, sua obediência. A chave tremeu no contato. O motor pegou de primeira. Caio engatou a marcha, girou o volante. Só então percebeu. A porteira não estava mais atrás. A estrada de volta não existia. No lugar, o milharal, bem rente ao para-choque, sussurrando. E do milharal, a voz infantil, a mesma letra torta transformada em som. Volta pelo começo. Ou fica até amanhecer. O problema era simples e impossível. Na fazenda Cruzeiro, nunca o motor ainda vibrava, mas a estrada havia sumido. No lugar, o milharal fechado, alto demais,
encostando no para-brisa como um animal curioso. Caio engatou a ré, girou o volante. Nada. O carro não saía do lugar. Os pneus giravam em falso. O barro parecia agarrar o veículo pela barriga. Ele desligou o motor e ouviu o estalar distante de folhas sendo esmagadas, passos dentro do milharal. O sino soou 6 vezes. Cada badalada fazia o retrovisor vibrar como se o som viesse de dentro do carro. No último toque, o rádio ligou sozinho. Estática. E uma frase rasgada por chiado. Volta pra casa. Caio desligou o rádio com força, respirou fundo e abriu a porta. O ar era denso e doce, com cheiro de velas queimadas e terra molhada. Ao sair, percebeu que as luzes da casa agora estavam todas acesas, janelas amarelas tremulando, sombras cruzando por dentro. Alguém andava lá. "Eu tô preso aqui!" gritou. "Me ajuda, por favor!" Nenhuma resposta. Apenas o barulho de talheres sendo arrastados sobre um prato. Subiu a varanda. Cada degrau parecia mais pesado. Quando alcançou a porta, o ar lá dentro estava quente demais, como se o tempo tivesse parado num verão de 20 anos atrás. No chão, o rastro de cera preta havia se espalhado em forma de espiral, terminando aos pés do relógio de pé. O mostrador agora marcava 03/18. 1 minuto a mais. Ele avançou até a sala. O oratório estava diferente. Sobre ele uma fotografia recém-colocada. O papel ainda úmido. Era ele, Caio, com uns 10 anos de idade, segurando uma laranja partida ao meio. Atrás, o mesmo corredor da fazenda. O retrato cheirava a mofo fresco. E havia um detalhe impossível. No reflexo do vidro, uma mulher segurava o ombro dele, mas não havia ninguém na foto original. A madeira do piso gemeu atrás. Caio girou o corpo. Nada. Quando voltou o olhar, a mulher da foto estava em pé no corredor, parcialmente envolta por sombras. Cabelos molhados, vestido branco amarelado, pés sujos de barro. O rosto não tinha nitidez. O contorno tremia como se fosse feito de vapor. "Mãe?" Escapou dele. A figura parou. O som do relógio voltou a funcionar. Tic, tac, tic, tac. Ela ergueu a mão direita e apontou para o fundo do corredor, onde uma porta trancada pulsava de leve como se respirasse. "Lá?" Caio perguntou, e a sombra acenou devagar. Quando ele piscou, ela sumiu. O corredor continuava o mesmo, mas agora todas as portas estavam abertas, menos aquela. Caio caminhou devagar. A casa rangia junto com ele, como se os sons acompanhassem seu ritmo. O piso afundava levemente sob cada passo, e o ar carregava cheiro de ferro e cera derretida. A maçaneta da porta trancada estava coberta por marcas de mãos pequenas, secas e esbranquiçadas, como se fossem impressões feitas em pó. Ele tentou girar. Travada. Forçou. Nada. Quando ia desistir, o sino tocou 7 vezes. E a tranca cedeu sozinha. O quarto estava mergulhado em penumbra. No centro, uma cama infantil, com lençóis amarelados e uma boneca sem cabeça deitada sobre o travesseiro. As paredes eram cobertas de rabiscos de giz, frases mal escritas. "A mãe não vai." O Caio falou. "A porta fica." Ele tocou uma das escritas e o giz soltou pó fresco, como se tivesse sido desenhado há segundos. Então ouviu, vindo debaixo da cama, um sussurro fino repetindo a última frase. "A porta fica." Caio se abaixou. No escuro, 2 olhos pequenos o observavam. Brilharam como reflexo de lanterna, mas sem luz. A coisa rastejou para trás e ele recuou, batendo o ombro no batente. O barulho fez a janela abrir sozinha, e o vento trouxe uma lufada de cheiro de laranja podre misturado a sangue. Atrás dele, o oratório na sala estalou novamente. A chama negra reacendeu, e o relógio lá fora marcou 03:19. 1 minuto, um sinal, uma dívida. Caio entendeu. Cada minuto que passava,
ele ficava mais preso dentro da casa. E o milharal, lá fora, sussurrava o nome dele como se o conhecesse desde sempre. O relógio marcou 03:20, mas o ponteiro do segundo se movia para trás. Caio recuou um passo da mesa. A mulher, a mãe, ou o que restava dela, não se mexia mais. A chama do fogão tremulava, lançando reflexos sobre a parede. E foi então que ele notou. As sombras não combinavam com as formas. O corpo dela estava parado, mas na parede, a sombra mexia o braço, ainda mexendo a colher. O ar da cozinha ficou espesso. A chama do fogão ficou azul, depois verde. O cheiro de gás e laranja podre se misturou com algo novo. Terra fresca, palha molhada e ferro quente. De repente, todas as panelas bateram juntas. Um som seco, metálico, que ecoou até o teto. O sino respondeu, 10 vezes. E quando o último toque terminou, a janela da cozinha se abriu com violência, batendo contra a parede e revelando o milharal. As folhas tremiam, mas não havia vento. Caio deu um passo até a janela. O campo se estendia até onde o olhar alcançava. Uma planície viva, respirando, movendo-se de leve, como se o solo tivesse pulso próprio. Entre as fileiras, luzes pequenas piscavam, amarelas, como lamparinas ou olhos, ele ouviu. Primeiro um murmúrio distante. Depois várias vozes. Infantis, roucas, algumas gemendo, outras cantando baixo, desafinadas, num ritmo que parecia oração. Abre o portão. Volta pro chão. Quem enterra não vê o perdão. Caio recuou. O som vinha de todos os lados. O milharal o chamava pelo nome, em diferentes vozes. Homem, mulher, criança, uma mistura deformada. Ele correu para fora, tropeçando na varanda. O chão da fazenda estava úmido, quase pegajoso. Cada passo fazia o barro sugar o pé, emitindo um som de sucção, como se o solo estivesse tentando prendê-lo. O carro ainda estava ali, mas coberto por folhas de milho, como se tivesse sido estacionado há dias. O metal enferrujava em tempo real, rangendo sob o sereno. Do outro lado da estrada, ou onde ela deveria estar, vultos caminhavam entre as fileiras de milho. Carregavam lamparinas, corpos alongados deformados pela distância e pela penumbra. Marchavam devagar, em círculo, como uma procissão rural, e cada passo levantava um som seco, igual ao estalo de sementes. Caio gritou, "Alguém me ouve?" As vozes responderam juntas como um eco ensaiado. Caio, ele sentiu o estômago virar. As lamparinas se apagaram uma a uma. O escuro engoliu o milharal, e só o som das vozes ficou. Agora mais perto. O sino bateu 11 vezes, e o milharal se abriu. As folhas se afastaram lentamente, revelando um caminho estreito, iluminado por cera derretida nas bordas. No chão, o mesmo símbolo em espiral que Caio viu no oratório. No centro, um poço de pedra, coberto por uma tampa de madeira escura. O coração dele disparou. Ele conhecia aquele poço. Não daquela fazenda, de outro lugar, outra época. O mesmo poço onde, aos 9 anos, ele e o irmão jogaram um passarinho morto, e a mãe o fez jurar que nunca contaria. A lembrança era nítida, e o som da voz dela ecoou em sua mente. Prometa, Caio. Enterre o que não quer ver. Agora, o poço chamava por ele. Literalmente, o ar vibrava. As vozes cantavam mais alto. E, na borda do poço, uma vela preta queimava sozinha contra o vento. Caio caminhou, hesitante. O chão sob seus pés parecia se mover. Pulsava, respirava, vivo. Quando chegou perto, percebeu que o tampo do poço tinha nomes riscados: Maria, Elisa, Caio. O dele, o último, ainda fresco, como se alguém tivesse gravado há segundos. Ele tocou. O tampo tremeu. Um estalo profundo saiu das profundezas. E algo,
não água, se moveu lá dentro. Caio acendeu o farol do celular e apontou. A luz desceu em espiral. Lá no fundo, duas mãos pequenas de criança seguravam um caderno. E, flutuando ao redor, pedaços de papel molhados, as mesmas palavras do quarto, escritas com o R torto. O sino bateu 12 vezes, e quando a última vibração sumiu, o caderno subiu sozinho, flutuando no ar, pingando cera preta. Caiu aos pés de Caio, abrindo-se na primeira página. Lá estava a frase que ele não lembrava de ter escrito, mas reconheceu a letra. Eu enterrei ela, mãe. O chão tremeu. As lamparinas reacenderam todas ao mesmo tempo, revelando as figuras no milharal. Agora sem rosto. Só pele lisa e olhos abertos demais. A procissão começou a se aproximar, cantando baixo, arrastando os pés. Caio gritou, mas nenhum som saiu. A voz infantil ecoou uma última vez, saindo do poço, doce e horrível. Volta pelo começo, Caio. O começo é o fim. O relógio, em algum lugar dentro da casa, marcou 03:21. E o sino, pela primeira vez, não respondeu. O caderno jazia aberto aos pés dele. A tinta escorria pelas páginas como se ainda estivesse sendo escrita. Letras trêmulas, a mesma caligrafia infantil, a mesma cor de grafite usada nos bilhetes do quarto. Eu enterrei ela, mãe. Mas ela não quis ficar. O vento cessou. O milharal ficou imóvel, silencioso como uma fotografia. Caio olhou em volta. As figuras da procissão haviam parado, formando um círculo perfeito. Todas olhavam para o poço, não para ele. O canto cessou. E então, o chão estalou. O tampo de madeira começou a girar sozinho, rangendo, até se abrir completamente. O ar que subiu era úmido, doce e pútrido. Cheiro de laranja podre, vela derretida e leite azedo. O mesmo perfume que perseguia Caio desde o primeiro sino. Lá embaixo a escuridão se movia, uma massa líquida e densa, respirando, soltando bolhas que estouravam em gemidos. Caio recuou um passo, mas algo o puxou pelo tornozelo. Um fio negro, grosso e liso como cera quente, havia saído do poço e o envolvia devagar, subindo pela canela. Ele tentou se soltar. O fio queimava, mas não machucava, grudava. E, à medida que subia, as vozes começaram de novo. Não ao redor, mas dentro dele. Você mentiu, Caio. Prometeu cuidar. Prometeu guardar. Ele gritou, e o som ecoou lá dentro, multiplicado. Uma dúzia de vozes repetindo seu próprio grito. O corpo foi arrastado até a borda. O caderno flutuou, girando lentamente, as páginas se abrindo sozinhas até a última. Uma fotografia colada. Ele e uma menina de uns 5 anos, sentados à beira de um poço antigo. A menina sorria. Atrás deles a mãe, desfocada, acenava para a câmera. No verso da foto escrito a lápis. Elisa, 2002. Caio congelou. Elisa. O nome que sempre ouvia em sonho. O nome que a mãe nunca explicou. O nome que o pai nunca mencionou. O nome que ele esquecera de propósito. O poço se iluminou de dentro. Um brilho amarelado que pulsava como um coração. E a voz da mãe, agora clara, subiu do fundo. Desce, filho. Já passou da hora de lembrar. Ele tentou resistir, mas o fio negro o puxou inteiro. O corpo caiu, não com dor, mas com silêncio. O ar desapareceu. O som do mundo foi substituído por um zumbido grave, como o de um motor de igreja antiga. A queda parecia não ter fim. Mas, de repente, o impacto. Caio caiu de pé sobre terra molhada, num espaço subterrâneo iluminado por centenas de velas pretas, fincadas no barro. As paredes eram de pedra viva, cobertas por nomes escritos à unha. Entre eles, o dele se repetia dezenas de vezes. Caio, 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 sempre com o R torto. No centro do salão, um espelho antigo, rachado em cruz, apoiado sobre uma mesa de madeira.
E atrás do espelho, uma sombra imóvel. A silhueta de uma criança. Ela segurava algo nas mãos. A boneca sem cabeça. Caio deu um passo à frente. A criança também. Os movimentos idênticos. O reflexo não era reflexo. Era ele mesmo, pequeno, com o rosto sujo de terra e lágrimas. Eu não queria, o menino disse, a voz embargada. Ela caiu sozinha, o chão tremeu. As velas se inclinaram e a cera escorreu em direção ao poço, formando desenhos. Círculos dentro de círculos. A lembrança emergiu cortante. A fazenda, 20 anos antes. A mãe distraída na varanda. Caio e Elisa brincando perto do poço. Um empurrão leve, uma brincadeira, um susto, um riso. Depois o silêncio, o som da água e o grito da mãe. Caio, o que você fez? O garoto chorava, tentando explicar. A mãe o abraçou com força e sussurrou. Ninguém precisa saber. Ela foi pro céu. Mas você nunca vai sair da estrada. O presente voltou. Caio caiu de joelhos, chorando. O rosto coberto de terra e suor. O reflexo da criança o observava, imóvel. Eu tentei esquecer. Mas o esquecido sempre volta. A voz não veio de fora, nem de dentro. Veio do espelho. O vidro rachado se expandiu, as linhas crescendo como raízes. Atrás dele, um rosto feminino apareceu. A mãe sorrindo, mas os olhos completamente brancos. Agora lembra, meu filho. Para poder ir, o espelho explodiu em silêncio e Caio foi lançado para trás. As velas se apagaram todas de uma vez. O escuro foi absoluto. Um instante depois ele estava de volta à beira do poço, tossindo barro, o corpo tremendo. O caderno desaparecera. O milharal estava quieto, morto. E ao longe, pela primeira vez, a aurora começava a clarear o horizonte. Mas o sino tocou uma última vez, e Caio percebeu que a luz do amanhecer não vinha do sol. A luz não vinha do sol. Era uma claridade alaranjada e pulsante que saía do milharal como fogo sob a terra. O chão ainda tremia em intervalos curtos, e o ar cheirava a ferro quente e vela derretida. Caio cambaleou para longe do poço. Os joelhos sujos, o rosto manchado de barro e lágrimas secas. O corpo doía como se tivesse sido esmagado por dentro. Mas o relógio da casa, aquele mesmo parado às 03:21, voltou a bater. Cada segundo como um prego fincado no tempo. Tic-tac, tic-tac. No horizonte, entre as fileiras de milho, luzes começaram a surgir, pequenas, tremeluzentes. Primeiro uma, depois outra, depois dezenas. E junto delas o som. Passos, rezas murmuradas, cantigas antigas, e o tilintar de correntes arrastadas. Era uma procissão, mas não de vivos. As vozes se aproximavam, entoando um canto lento, arrastado, que misturava português e latim, fé e desespero. Lux, mora, peccato. Quem caminha, paga. Quem enterra, volta. Caio recuou até encostar nas paredes da casa. O portão da fazenda estava agora completamente aberto, como se convidasse o cortejo a entrar. E eles entraram. Homens, mulheres e crianças sem rosto, cobertos por panos escuros, segurando lamparinas de cera preta. A cada passo, o chão queimava, deixando marcas de pés em brasa. No meio do grupo, figuras familiares. Uma mulher de vestido branco, de mãos dadas com uma menina. A menina sorria. A mulher o olhava diretamente. A mãe e Elisa. Mãe. A voz de Caio saiu fraca, engasgada. Eu me lembro. A mulher assentiu lentamente. E as vozes da procissão responderam em coro. Lembrar é pagar. Pagar é passar. Ela ergueu a mão e apontou para o poço, agora iluminado por dentro, brilhando como um portal líquido. As figuras começaram a marchar em direção a ele, uma a uma, entrando sem cair, como se mergulhassem em luz. Cada corpo que atravessava deixava uma faixa de clarão no ar, que se desfazia em fumaça.
Caio tentou se aproximar, mas o calor era insuportável. O chão tremia sob seus pés, e o som do sino ecoou 13 vezes, cada batida mais profunda, mais distante, como se viesse debaixo da terra. A mãe parou diante do poço, segurando a mão de Elisa. Olhou para ele e pela primeira vez sorriu sem dor. Acabou, meu filho. O começo era o fim. Elisa se virou, o rosto sereno, e acenou para Caio. Você prometeu cuidar. Agora cuida de si. Elas desceram, desaparecendo dentro da luz. O milharal pegou fogo. As chamas subiram em espiral, sem fumaça, sem cheiro. O calor era espiritual, não físico. E a casa começou a ruir, telha por telha, como se cumprisse um destino antigo. Caio caiu de joelhos. O chão sob ele abriu rachaduras. Pequenas no início, depois profundas. Da fenda saiu um feixe de luz branca, tão intensa que o fez fechar os olhos. Quando os abriu, o poço, o milharal, a casa, tudo havia desaparecido. Ele estava no meio da estrada, a mesma de antes, só que agora o sol nascia de verdade. Pássaros cantavam. E o cheiro era outro, terra molhada e café fresco. No banco do carona o caderno estava seco, aberto em uma única página com letra firme e adulta. Não foi castigo. Foi lembrança. E lembrar é viver 2 vezes. Caio ligou o carro. O motor respondeu macio. O painel piscava 0322 e o som de um sino, desta vez de igreja real, distante, humano, ecoava no ar. Ele respirou fundo, engatou a marcha e seguiu em frente, deixando o campo para trás. Mas, no retrovisor, por um breve instante, ele ainda viu. No meio da estrada, a mãe e Elisa de mãos dadas, sorrindo. A menina balançou a mão em despedida. E quando ele piscou, elas sumiram. O rádio ligou sozinho. Uma voz suave, quase sussurrada, disse: Volta pelo começo. Sempre que esquecer quem é. E então o silêncio. O verdadeiro amanhecer. A cidade parecia comum. Demais até. O asfalto liso, os muros pintados, o som dos ônibus, dos rádios, das vozes misturadas. Mas tudo tinha uma velocidade diferente, como se o mundo rodasse em um compasso atrasado. 1 segundo depois do real. Caio dirigia devagar, as mãos firmes no volante, mas o coração ainda tropeçava nos batimentos. No painel, o relógio piscava 0322 e não mudava. Por mais que dirigisse, o tempo permanecia preso naquela madrugada eterna. Parou em frente a um café de esquina. O nome, pintado em letras desgastadas, o fez sorrir de leve. Cruzem Filho. O mesmo sobrenome da fazenda, o mesmo símbolo gravado na tampa do poço. Ao entrar, o som do sino da porta ecoou 13 vezes, o mesmo número da última procissão. A garçonete o olhou e sorriu gentil, mas com um olhar demorado demais. Mesa para um? Sim, para um. Respondeu hesitando. O cheiro era forte de café e pão fresco, mas havia um fundo doce, laranja e mel, idêntico ao da fazenda. Ele escolheu a mesa no canto. No centro dela, uma vela branca, acesa, embora fosse manhã. Quando o café chegou, Caio olhou o reflexo na superfície escura da xícara e travou. Por um instante, não era o seu rosto. Era o da mãe. Ela o encarava do fundo do líquido, imóvel, e sussurrou sem mover os lábios. Come, filho. Ainda falta o último prato. Ele piscou, e o reflexo sumiu. O café esfriou em segundos. O relógio da parede marcava 0322. De repente as luzes piscaram. Os sons da rua cessaram, e o café se transformou diante dos olhos dele. As paredes se tornaram de madeira antiga, o chão de tábuas secas e rangentes. A mesa onde estava sentado se estendeu até o infinito, coberta por uma toalha de renda manchada. Os mesmos pratos e talheres da cozinha da fazenda. Em cada assento, rostos conhecidos e esquecidos. A avó, o pai, vizinhos da infância, todos imóveis, olhos brancos,
cabeças erguidas. Na cabeceira, a mãe, com o mesmo vestido branco, agora limpo, seco, sem cera. Elisa ao lado sorria. Os pratos diante deles estavam vazios, mas o cheiro era de canja, o mesmo da noite do acidente. Caio tentou falar, mas a voz não saía. A mãe o olhou com ternura e disse sem mover os lábios: "Você voltou pelo começo. Agora precisa provar o fim." Ela empurrou um prato na direção dele. Dentro, água escura idêntica à do poço. Ele hesitou. Mas as vozes à volta em coro o encorajaram. Quem come, perdoa. Quem perdoa, dorme. Caio levou a colher à boca. O gosto era de ferro e lágrimas, quente como sangue e frio como arrependimento. A garganta travou. E então uma sensação estranha. Leveza. O som das cadeiras arrastando. Todos os convidados levantando lentamente, sorrindo. A mãe o olhou pela última vez e sussurrou: "Agora acorda." O sino tocou 14 vezes. E quando o último som ecoou, a sala se desfez. Teto, paredes, rostos, tudo dissolvendo-se em pó. Caio abriu os olhos. Estava novamente no carro, parado na beira da estrada. O sol batia no rosto. O relógio agora marcava 06:45. O celular apitava com mensagens. "Caio, cadê você? A gente te esperou no ponto. Seu último passageiro cancelou, mano, tá tudo bem?" Ele sorriu exausto. A estrada estava vazia, seca, normal. Mas no painel, o caderno ainda estava lá. Seco, limpo, com a última página em branco. Pegou a caneta e escreveu. Do começo ao fim, tudo era caminho. No rádio, uma música antiga começou a tocar, a mesma que a mãe cantava enquanto cozinhava. E por um instante o banco ao lado afundou levemente, como se alguém tivesse sentado ali. A estrada estava vazia, o asfalto limpo, o céu, cinza claro, um pouco nublado, com aquele brilho frio que antecede o meio-dia. Caio dirigia devagar, os olhos fixos no horizonte, o corpo pesado, mas o coração leve, como se algo dentro dele tivesse finalmente parado de gritar. O rádio tocava uma melodia suave, sem voz. Os sons da cidade ficavam cada vez mais distantes. Ao redor, só campos, capins altos e o eco do vento cortando o retrovisor. No painel, o relógio agora avançava normalmente. 06:46, 06:47, 06:48. Mas o quilômetro seguinte trouxe algo estranho. Uma cabine de pedágio, isolada, antiga, enferrujada. Não fazia parte daquela rodovia. Parecia uma construção esquecida no tempo, cercada de cartazes rasgados e velas queimadas. Um letreiro pendia torto, com letras quase apagadas. Pedágio da alma, pagamento obrigatório. Caio parou. O motor silenciou sozinho. O vento cessou. E de dentro da cabine surgiu uma figura. Um homem magro, de terno preto, rosto pálido, sem olhos visíveis, apenas duas sombras fundas. Falava com voz serena como um padre cansado. "Bom dia, Caio. Sua viagem terminou." "Que viagem?" perguntou confuso. "Eu só quero voltar para casa. Todo mundo quer. Mas alguns esquecem que para voltar é preciso pagar. E o preço não é dinheiro." O cobrador estendeu a mão. Na palma, duas moedas pretas pequenas, feitas de cera endurecida. O símbolo gravado nelas era o mesmo da espiral vista na fazenda. "O que eu tenho que pagar?" Caio perguntou, a voz vacilando. O homem sorriu de leve. "A lembrança ou a culpa? Você escolhe qual quer deixar aqui." Caio olhou para as moedas, sentindo o peso da decisão. Deixar a culpa significava esquecer Elisa. Deixar a lembrança significava continuar vivendo com a dor. O vento voltou a soprar, levantando poeira dourada na estrada. A voz da mãe ecoou, doce, distante. "O perdão não apaga, meu filho. Ele ilumina."
Caio fechou os olhos, respirou fundo e respondeu: Eu fico com a lembrança. Então você segue livre. O cobrador assentiu, e as moedas derreteram na mão de Caio, virando um líquido quente que desapareceu na pele. A cancela do pedágio se levantou, sozinha, rangendo. O homem se afastou, a voz sumindo junto com ele. Dirija devagar. Agora o tempo voltou a andar. Caio acelerou. A estrada parecia infinita, mas o horizonte ganhava cor. Tons de dourado, azul e branco. As sombras da madrugada se dissolviam. No banco do carona, o caderno estava aberto mais uma vez. Agora, a última página estava preenchida com uma caligrafia diferente. Não a dele. O começo era o fim. O perdão é o caminho. A estrada não termina. Ela volta para dentro. Caio sorriu, sentindo o sol finalmente tocar o rosto. O rádio mudou sozinho, tocando uma canção antiga. Voz feminina, suave, cantando a mesma melodia que a mãe murmurava nos dias bons. Ele aumentou o volume. No retrovisor, por um segundo, o vulto de Elisa e da mãe apareceu caminhando na beira da estrada, de mãos dadas. A menina virou o rosto e acenou com um sorriso leve. Depois, sumiram no brilho do sol. O painel do carro piscou uma última vez. 0317. O mesmo horário de quando tudo começou. Mas desta vez o sino não tocou, o motor ronronou, suave. Caio respirou fundo e disse em voz baixa: Agora eu posso ir. E foi. Se você está assistindo e gostou, de um like e ative o sininho para receber nossas notificações. Não se esqueça de se